Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para o 86º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, hoje com o tema O Pecado. Serão várias perguntas com as suas respectivas respostas. Vamos juntos? Papel e caneta na mão, a primeira pergunta de hoje, 391. O que comporta em nós o acolhimento da misericórdia de Deus? Resposta: comporta que reconheçamos as nossas culpas, arrependendo-nos dos nossos pecados. O próprio Deus, com a sua palavra e o seu Espírito, desvela os nossos pecados, dá-nos a verdade da consciência e a esperança do perdão. Olha só, que coisa maravilhosa entrar num assunto desse, importante, né, o assunto do pecado. E a primeira pergunta vai falar da misericórdia. Como que se comporta em nós a misericórdia? O primeiro passo é o arrependimento, né? Reconhecer as nossas culpas. Então, para que a misericórdia ocorra na minha vida, primeiro eu preciso reconhecer as minhas falhas. Reconhecendo, eu me arrependo das minhas falhas. Olha só, a resposta vai dizer que o próprio Deus, com o seu Espírito, com a sua palavra, desvela os nossos pecados. O que significa a palavra desvela? Ele esclarece, elucida na nossa consciência, no nosso coração, os nossos pecados e nos dá a verdade na consciência e a esperança de sua misericórdia e do seu perdão. Como dizia o apóstolo Paulo, tudo é graça, hein? É graça de Deus. O reconhecimento das nossas falhas, se colocar de cabeça baixa diante da presença de Deus, é graça dele que vai certamente derramar os seus raios de misericórdia sobre todos aqueles que se arrependem de suas falhas. 392. O que é o pecado? Como dizia Santo Agostinho, o pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Santo Agostinho. É uma ofensa a Deus, na desobediência a seu amor. Ele fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Cristo, na sua paixão, desvela plenamente a gravidade do pecado e o vence com a sua misericórdia. Então, sobre o que é pecado, palavras-chave aqui é uma ofensa a Deus. Fere a natureza do homem na solidariedade humana. E Jesus, com a sua paixão, ele desvela toda a gravidade do pecado e vence esse pecado com a sua misericórdia, né? Com o seu lado aberto, com a sua morte, paixão, morte e ressurreição. Muito bem. 393. Existe uma variedade de pecados? Resposta: a variedade dos pecados é grande. Eles podem ser distintos segundo seu objeto ou segundo as virtudes ou os mandamentos aos quais se opõem. Podem se referir diretamente a Deus, ao próximo ou a nós mesmos. Além disso, podem-se distinguir pecados de pensamentos, palavras, de ação e de omissão. Aqui, né, palavras-chave, né, vai dizer que a variedade é grande. O pecado, nessa variedade de falhas, de erros, né, pode se referir diretamente a Deus, ao próximo ou a nós mesmos, e vem falar de 4 situações aqui, né? De pensamentos, de palavras, de atos, que é a ação do ser humano, atos,
e também da omissão do ser humano. Lembrou da oração do ato penitencial, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa. Né? 394. Como se distingue o pecado em relação à gravidade? Distingue-se em pecado mortal e venial. Vamos agora tratar esses dois, o mortal e o venial. 395. Quando se comete o pecado mortal? Comete-se o pecado mortal quando, ao mesmo tempo, há matéria grave, plena consciência e consenso deliberado. Esse pecado destrói em nós a caridade, priva-nos da graça santificante, leva-nos à morte eterna do inferno, se não nos arrependermos. É perdoado ordinariamente mediante os sacramentos do batismo e da penitência ou reconciliação. Então, olha só, o pecado mortal, ele precisa ter a matéria grave, a consciência de estar realizando aquilo, né, com consenso deliberado. Eu sei que eu estou cometendo aquele erro, faço isso usando da liberdade que Deus me deu, né? E isso é grave, isso me priva da graça santificante, me afasta do amor de Deus, né? E me leva para a ausência de Deus. Vamos chamar aqui a ausência de Deus de inferno, né? E é perdoado. As pessoas, os catecúmenos, né, em processo de conversão que recebem o santo batismo, e depois do batismo, se um pecado grave é cometido, pelo sacramento da confissão, que aqui está dando o nome de penitência ou reconciliação. Né? 396. Quando se comete o pecado venial, comete-se o pecado venial, que se diferencia essencialmente do pecado mortal, quando se tem matéria leve, ou também grave, mas sem plena consciência ou total consenso. Ele não rompe a aliança com Deus, mas enfraquece a caridade, manifesta uma afeição desordenada pelos bens criados, obstaculiza os progressos, da alma do exercício das virtudes e na prática do bem moral. Merece penas purificadoras temporais. Então, olha só. O mortal, matéria grave, o venial, matéria leve, ele não afasta o pecado venial, ele não afasta o ser humano da aliança com Deus, mas vai enfraquecendo. Então, perceba que vários pecados veniais podem se tornar algo grande, né? O pecado venial, o arrependimento de coração, né? A própria preparação, a contrição, a preparação para a confissão, a contrição, ou o ato penitencial, né? E realmente você é arrependido disso, o ato penitencial, né, elimina o pecado venial. O fato de receber a Eucaristia, a Eucaristia cancela também os pecados veniais, desde que sempre você esteja arrependido. É Jesus Cristo, né, na Eucaristia. Ok? 397, como prolifera em nós o pecado? Olha só, o pecado leva ao pecado. E a sua repetição gera o vício, né? Vários pecados veniais pode ser um problema, né? Então, bons hábitos geram virtudes. Pecado, pecado e pecado, essa repetição vai gerar o vício, que é o contrário da virtude, né? 398, o que são os vícios? Os vícios, sendo o contrário das virtudes, são hábitos perversos, que ofuscam a consciência e inclinam ao mal. Os vícios podem estar unidos aos 7 pecados capitais chamados soberba, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça ou assídia. Né? Então, não em contraste, né, mas muito parecido com a resposta anterior, bons hábitos geram virtudes, maus hábitos, vícios. Os vícios são hábitos perversos e gera os pecados capitais dentro do nosso coração, aqui citado. Penúltima, 399. Existe uma responsabilidade nossa nos pecados cometidos pelos outros? Pelos outros? Resposta.
Existe essa responsabilidade quando neles cooperamos com culpa, né? Então, no pecado dos outros, se eu coopero com o pecado dos outros, tem culpa em mim também. E a última pergunta de hoje: o que são as estruturas do pecado? São situações sociais ou institucionais contrárias à lei divina, expressão e efeito de pecados pessoais. O Brasil estava discutindo esses dias a lei do aborto, não passou, né? É uma estrutura de pecado no âmbito social, né? Que contraria a lei divina. Nossa, hoje foram 10 perguntas importantes. Repassa, assista, compartilhe com seus amigos, grupos de catequese, ministros, pastorais, importante, né? Já estamos avançando, quase acabando já o compêndio do catecismo. Graças a Deus, obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Te espero então na próxima quinta-feira, que nós vamos estudar a comunidade humana, a pessoa e a sociedade, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.